Olá, pessoal. Bom dia. Estamos de volta com o nosso Diálogos no Atrium e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar, conhecer um pouco mais sobre os estudos do professor Otávio Luiz Vieira Pinto, professor que está atualmente atuando no campo de História da África, também com experiência em História medieval e também antiga, na Universidade Federal do Paraná, professor também do programa de pós-graduação em História da Universidade do Paraná e que já tem uma trajetória no campo dos estudos medievais, dos estudos orientais, né, Otávio, também, que você veio desenvolvendo durante um tempo os estudos, relacionados às práticas culturais, às práticas políticas. Ele também traduz obras, então a gente também tem a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que a gente conversa muito, que tem esse zelo e essa valorização pelas fontes. Então a gente conversa muito aqui, Otávio, sobre essa importância de não esquecermos as fontes. E como você já tem toda uma experiência, traduz, no final vou pedir um pouco para você falar sobre isso, para eles entenderem a importância da gente não abandonar as fontes como elementos importantes para o ofício do historiador. Então, pessoal, a gente vai ter uma oportunidade imensa hoje de aprender sobre a questão da África Antiga. Eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo, porque não é sempre que a gente pode dialogar com especialistas nessas áreas. Então, anotem suas perguntas, façam as perguntas ao professor Otávio, ele vai poder justamente conversar com vocês melhor. O professor Otávio tem uma trajetória de pesquisa grande no Brasil e fora, tanto aqui no Brasil na UFPR, como fora na Universidade de Leeds. Então, a gente tem como aproveitar ele hoje ao máximo. Professor Otávio, eu deixo agora a palavra para o senhor e muito obrigado pela sua presença e participação. Professor Carlos, eu é que te agradeço imensamente o convite, a confiança de que eu posso, né, contribuir de alguma forma com alguma coisa. Opa, tô passando aqui já. Mas, enfim, né, queria dar também bom dia a todas e todos, né. Vou me reapresentar rapidamente, sou o professor Otávio. Eu trabalho com História da África, como o professor Carlos comentou, e na verdade eu venho tentando pluralizar o máximo que eu posso os meus temas de pesquisa, né? No momento, eu diria que assim, que meu grande interesse, né, minha grande curiosidade de pesquisa está centrada no mundo índico. Né? O que significa mundo índico? Nas trocas comerciais, culturais, entre a costa oriental africana, o sul da Índia, a Península Arábica, esse espaço muito cosmopolita do Índico. Né? Mas eu venho lecionando, né, História da África. A gente tem duas disciplinas de História da África na UFPR. E eu tenho sorte de conseguir ter ficado com a História da África 1, que é justamente a África pré-moderna, pré-século XVI. Né? Então, eu venho também pensando muito e trabalhando em sala de aula com as ideias de antiguidade africana, Idade Média africana. Essas coisas existem. Né? A gente pode falar de antiguidades e idades médias africanas, e é um pouco disso que eu vou falar aqui hoje. Tá? Eu já peço desculpas porque eu tive a sorte de me vacinar ontem, e hoje de manhã eu acordei com febre, dor de cabeça. Então, se eu falar alguma besteira, vocês podem pôr a culpa na febre. Tá? Se eu falar alguma coisa muito óbvia ou muito boba, é porque eu tô febril e eu me abstenho dessa responsabilidade. Mas, de qualquer forma, eu queria comentar um pouquinho, né, o que eu vou falar aqui hoje. Eu não vou entrar muito a fundo em espaços específicos de sociedades africanas, porque a minha ideia é trazer justamente essa discussão do que é que significa antiguidade africana. Mas, em especial, pensar o que significa antiguidade africana nos espaços ao sul do Saara. Né, nisso que a gente chama de África Negra. Por isso o título dessa fala é do Níger ao Zambeze. E eu já vou explicar por que eu fiz esse recorte um pouco ilustrativo, né, mas enfim. Então a ideia é que a gente converse um pouco sobre questões, digamos, metodológicas e também questões de posicionamento profissional em relação a campos que são subalternizados, historicamente subalternizados, como é o caso da história da África. Tá? Então, já peço desculpas
caso vocês estivessem esperando que eu fosse falar especificamente de uma sociedade ou de um grupo específico, eu vou pincelar algumas coisas, mas a ideia é que a gente monte um espaço de discussão, né? E a partir desse espaço é que a gente possa começar a pensar elementos mais contextuais, né? Então, curiosamente, eu estava lendo ontem à noite uma coluna de um classicista em um site chamado Ion, né, que costuma publicar colunas muito interessantes sobre estudos clássicos, história antiga, etc. E coincidentemente ontem eu estava lendo uma dessas colunas sobre a escrita, né, cultura letrada e a relação que a gente tem com a ideia de uma cultura letrada e com a África, né? E pensei, aqui é um bom mote para a gente começar essa fala. Porque o que esse texto estava comentando, né? A intenção do classicista nesse texto era mostrar como a academia europeia ela estabelece certos elementos para a história, isso é uma coisa que a gente sabe, estabelece certos elementos que vão definir, em certa medida, o, quais sociedades são maduras historicamente. Né? Então, a escrita, né, a invenção da escrita, o uso amplo da escrita, costuma definir, dentro de uma visão muito iluminista, muito tradicional, uma certa maturidade histórica. Né? Então, a gente costuma pensar que, pelo menos, de novo, né, tradicionalmente, existem certos elementos que precisam suprir uma expectativa historiográfica para que a sociedade que apresente esses elementos seja classificada como antiga, medieval, moderna, contemporânea, enfim, né? E a gente sabe, né, que a escrita foi delimitada como sendo o grande ponto que define o início de uma história antiga. Né? E aí, o ponto desse autor era comentar que, apesar da gente ter uma impressão muito endêmica de que a África não desenvolve escrita para e passo com a Europa e a Ásia, por exemplo, né? E o uso da escrita vai ser muito posterior em vários espaços, ele vai comentar de uma escrita que hoje é chamada de líbico-berbere, né? Ou do púnico, que, se vocês olharem aqui no slide no fundo, tem um exemplo de escrita líbico-berbere, né, usada no norte da África. E ele começa falando do grande império de Cartago. Né? E o mote disso é falar, bom, a gente pensa muito no Império Romano, mas por uma questão muito, muito pontual, o Império de Cartago é que não se tornou o grande império mediterrâneo. E ao invés do latim, talvez as ciências do século XVI, XVII, XVIII usassem o púnico como língua. Né? Caso Aníbal tivesse destruído Roma, quem sabe a gente estaria sob a influência cultural, esse peso histórico, não do Império Romano, mas do Império de Cartago. E ele vai comentando isso justamente para mostrar que a África tem uma história antiga, muito pujante, né? Existe escrita em vários lugares, mas a gente que não dá muito acesso a isso, né? E assim como os romanos destruíram Cartago, a gente destruiu a nossa possibilidade de pensar esses grandes impérios africanos da antiguidade. E aí, lendo esse texto, né, e pensando também, claro, na boa vontade do autor em trazer essa discussão, eu fiquei pensando uma coisa. Quais Áfricas é que podem ser antigas? Né? Porque o que a gente pensa quando fala de antiguidade africana? Provavelmente a primeira coisa que vem à mente é o Egito. Né? A gente tem algumas razões para considerar o Egito o grande exemplo da antiguidade africana. É uma civilização antiquíssima, com construções monumentais, com uma escrita muito própria, que é a escrita hieroglífica, né? Para não falar das outras, da demótica, enfim. Ou a gente pode pensar também na África Romana, no Império de Cartago, né? A gente costuma ter esses exemplos para pensar em África Antiga. Só que, né? E o resto? O que mais que a gente tem além de Egito e África Romana? Quais são as Áfricas antigas? Porque, no fundo, o que a gente percebe, então, é que insidiosamente, ou de forma um pouco acrítica,
Há uma hierarquia historiográfica que define quais Áfricas podem ser antigas, né? E quais Áfricas vão ser eternamente pré-históricas até o contato com os europeus, por exemplo. Né? Então a gente tem Egito, a gente tem África Romana, a gente tem o Império Cartaginês, depois a gente tem o Império do Ghana, do Mali, do Songhai. Mas e se a gente descer para o Congo? Né? Quais são as antiguidades do Congo? Se a gente descer para o Vale do Zambeze, lá, né, no centro-sul da África, quais são as antiguidades que a gente tem lá? Né? De maneira geral, a gente diria, nós não temos uma antiguidade. A gente tem uma pré-história, porque existem culturas arqueológicas, não existe presença de escrita, enfim, há várias explicações que a gente vai conversar um pouco. Mas a grande questão é essa. Por que algumas Áfricas são antigas e outras não? Né? Por que a gente tanto foca nos espaços do norte e esquece dos espaços sul-saarianos? O que é que a gente pode falar de antiguidade nesses espaços sul-saarianos? Bom, a gente poderia pensar o seguinte, né? Existe esse recorte por uma questão metodológica. A gente não tem uma documentação acessível para pensar, por exemplo, a bacia do Congo, enquanto o Egito está vivendo o Alto Império, por exemplo. Né? A gente ainda tem uma arqueologia muito incipiente em certos espaços da África. A gente não tem documentação escrita, a gente não tem muito acesso a uma série de elementos que permitiriam a gente incluir esses espaços na história antiga. Né? Essa pode ser uma explicação. Falta de fonte, falta de contato, falta de evidência. Né? A gente também pode falar que a gente está esperando para classificar, enquanto grupos de história antiga, estruturas sociais mais complexas, elementos civilizacionais, entre aspas, né? Como, por exemplo, um certo nível de monumentalidade, certas estruturas políticas, né? Mas aí a gente fica com a seguinte pergunta: por que são esses elementos que constroem a história antiga? Né? Por que a gente trabalha com essas ideias? Que você precisa de certos elementos para ter a história antiga. Né? Na verdade, a gente poderia voltar um pouco mais e pensar. Em primeiro lugar, o que é que significa história antiga? Quando a gente fala de história antiga, a gente está falando de um recorte temporal. Então, tudo que tiver localizado num certo tempo é história antiga. Ou a gente está falando de expectativas historiográficas. Né? Porque para a gente ter o recorte temporal, a gente tem que ter balizas. Então, por exemplo, o Império Romano é uma boa baliza de história antiga. Né? Então, tudo o que existe, digamos assim, durante a existência do Império Romano seria a história antiga. A Grécia é uma boa baliza para a história antiga. O Egito, a Mesopotâmia. Só que, vejam, né? Quando a gente toma essas sociedades como baliza para a história antiga, para definir o que é a história antiga, quais são os tempos da história antiga, a gente, na verdade, está pegando o que essas sociedades apresentam e está definindo que aquilo é o necessário para a história antiga. Monumentalidade, escrita, estruturas políticas, né? Então, os espaços que não apresentam essas estruturas, pensem, por exemplo, os espaços americanos pré-colombianos, a África ao sul do Saara, a Oceania, a Austrália, digamos assim, né? Ali a gente não tem sociedades que apresentam necessariamente esses elementos, né? Então elas não se enquadram em história antiga, elas são pré-históricas até o momento que a gente decidir que tiveram contato e inventaram escrita, né? Tem alguns problemas de definição aí. E a gente, obviamente, poderia pensar que esses problemas de definição são metodológicos, ou, de uma certa maneira, a gente poderia também pensar que esse recorte, historicamente falando, se constrói a partir da racialização. O que é que significa isso? Né? Bom, primeiro lugar, quando eu estou falando de racialização aqui, eu estou falando racialização porque eu estou usando um conceito que faz sentido para nós hoje. Que faz sentido para se pensar em termos de construção da historiografia. Mas, na verdade, eu estou falando de divisões, em primeiro lugar, linguísticas. Tá? Quando a gente olha esse mapa linguístico da África, a gente consegue perceber algumas coisas. Tá? Então, em primeiro lugar, o recorte... Acho que agora que apareceu o mapa, né? O recorte
das línguas, o recorte das famílias linguísticas aqui, ele é quase que exatamente o mesmo recorte da história antiga. Então a gente tem duas grandes famílias linguísticas nesse mapa. A família das línguas afroasiáticas, que inclui as línguas Amazigen, que a gente chama de berberes, o egípcio, o gueês, que é a língua da Etiópia, né? E a gente tem as línguas nígero-congolesas, que envolvem o que a gente chama de línguas bantu, as centenas de línguas bantu. Talvez as línguas mandé aqui do ocidente africano também sejam de origem nígero-congolesa, mas aqui a gente consegue ver um ponto específico, né? Tirando essas famílias menores, essas aqui são bem específicas do sul da África, por exemplo, o recorte entre línguas afroasiáticas e línguas nígero-congolesas é mais ou menos o recorte do Saara. E esse recorte das línguas afroasiáticas e das línguas nígero-congolesas, ele também é um recorte racial. Porque isso aqui costuma ser o que a gente chama de África Árabe, né? E isso daqui costuma ser o que a gente chama de África Negra. Então, existe um recorte linguístico racial e que, coincidentemente, ele conflatua, digamos assim, com as sociedades que a gente considera da África Antiga, né? A África Romana, o Egito, né? O Império Cartaginês aqui em cima, a Etiópia, né? Aksum, que é um nome do Império Antigo aqui nessa região do Chifre da África. E aqui a gente tem um grande esquecimento, né? O que tem aqui? O que a gente sabe sobre a história antiga na região nígero-congolesa, né? Então esse recorte linguístico e racializado, ele não é uma novidade. Ele não é fruto tão somente da historiografia contemporânea, da formação da historiografia. Ele já aparece entre os gregos, né? Então, se a gente pega esse mapa aqui, que ele tenta desenhar o que seria o mapa do Ptolomeu, e se a gente pega os textos antigos, como os textos do Heródoto, por exemplo, a gente já vê que a divisão do mundo se dá em três pedaços. A gente tem a Europa, a gente tem a Ásia e a gente tem a África, mas a África é dividida em dois pedaços, por sua vez, né? Se acreditava que o Nilo fazia uma curva pelo Saara, e o que estava acima do Nilo era chamado de Líbia. O que estava abaixo do Nilo era chamado de Etiópia, né? Então os líbios eram esses grupos afroasiáticos do norte do Saara. Estariam acima do Nilo, né? Entendendo que o Nilo fazia essa curva. E os abaixo do Nilo seriam os etíopes, seriam os negros. Né? Então, quando a gente vê referências a etíopes em documentação grega e romana, inclusive, a gente sabe que a gente está falando de grupos sul-saarianos. Né? E aí, reparem que a divisão entre Líbia e Etiópia, ela é muito semelhante à divisão entre grupos linguísticos, né, afroasiáticos, e grupos linguísticos nígero-congoleses. Consequentemente, uma África árabe e uma África negra. Né? A gente já vê isso aqui nesse mapa. A gente já percebe isso na história antiga. Né? E aí, com os romanos, a gente tem um movimento de exploração um pouco maior do mundo conhecido e uma inclusão de certos espaços da África. Né? Então, a gente continua com a África, aqui no norte, a Líbia, digamos assim, a região da Etiópia, mas a gente também tem a Azânia. Né? A Azânia é o que hoje a gente chamaria de costa Swahili, é a costa oriental da África, pegando o sul da Somália, indo até o norte do Moçambique. E algumas documentações do período romano, como, por exemplo, esse mapa aqui, que na verdade é uma recriação de um texto anônimo muito interessante do século I, chamado Périplo do Mar Eritreu. O Périplo do Mar Eritreu provavelmente foi escrito por um egípcio, um greco-egípcio, no século I da nossa era, ou talvez antes da nossa era, então é ali na passagem do século I para o século I, né? A gente não sabe muito bem, mas é um texto incrível, porque ele é um texto é como se fosse um diário de viagem de um marinheiro que vai descrever o típico comércio índico, né, que já existia nesse momento. Então vai descrever alguns portos do sul da Índia,
do que a gente chama depois de Costa de Malabar, vai descrever alguns portos da Pérsia, alguns portos da Arábia, e vai descrever, né, ao longo do Mar Eritreu, o mar Vermelho, digamos assim, né? Ele vai descrever alguns portos e vai chegar aqui no Mar Eritreu, desculpa, que é o Oceano Índico. E aí vai descrever portos quase que desconhecidos que descem a costa da Azânia, né? Serapion, e vai chegar até Rapta. A gente não sabe muito bem o que é, onde fica Rapta, né? Os historiadores costumam imaginar que talvez seja Zanzibar, talvez seja até Sofala, lá quase no Moçambique, né? Mas enfim, a gente sabe que então havia um contato aqui nessa costa africana. E aqui na Azânia, a gente está falando de uma região da África Negra que geralmente está fora dos esquemas de história antiga, né? E aí, quando a gente tira esses espaços dos esquemas de história antiga, o que é que a gente diz a respeito desses lugares? Muito pouca coisa, né? Simplesmente entende que os romanos e os gregos talvez visitassem esses lugares, mas a gente não vai muito além disso, né? E claro que, para além, né, ainda falando dos romanos, a gente também tem algumas inserções muito interessantes dos romanos, para além da África romana, né? E que a gente tem pelo menos duas grandes expedições feitas no Saara Ocidental, então na parte mais ocidental do Saara, no século I, né? A gente tem a expedição de Cornélio Balbo e a expedição de Suetônio Paulino, né? Que eles provavelmente chegaram até o rio Níger, talvez nas proximidades de Tombuctu, uma das cidades mais importantes do que hoje é o Mali, né? Então, essas expedições romanas atravessaram o Saara e chegaram na bacia do Níger, nas voltas do rio Senegal, né? Os romanos fizeram também pelo menos duas expedições no Saara Central, a expedição de Flaco e de Matierno, que chegam até o Lago Chad, né, no que hoje é a República Centro-Africana. E depois fizeram outras expedições, pelo menos outras duas expedições, ao longo do rio Níger e ao longo do rio Nilo, né? E é possível que essa expedição do rio Nilo tenha chegado até o que hoje é Uganda, né? É onde desemboca das continuações do rio Nilo, né? Chega até Uganda, chega perto da região dos Grandes Lagos, né? Então, quando a gente olha esses mapas, que são mapas, né, de recriação, obviamente, a gente está vendo que existe um interesse greco-romano em conhecer a África. Existe provavelmente algumas impossibilidades logísticas. Os romanos chegam até o Níger, até o Lago Chad, até o rio Senegal, e não tentam atravessar as florestas tropicais do Congo, até onde a gente sabe. Mas, por outro lado, eles navegam e talvez indiretamente, não sabemos se são os gregos e os romanos, ou os indianos, ou os grupos do sul da Arábia, né? Eles conhecem aqui as costas orientais do Chifre da África e da região da Azânia. Mas vejam, a gente está preso ao que os romanos e os gregos nos permitem falar, né? E, de novo, mesmo essas expedições saarianas aqui, elas são muito próximas, de novo, dos limites linguísticos afroasiáticos, né? E, no fundo, a gente encontra aqui uma grande dificuldade, o ponto central de quando a gente fala de antiguidade africana. A gente está falando de antiguidade africana, mas, no fundo, a gente está falando de gregos e romanos, né? Seja porque a gente está trabalhando com uma documentação escrita, geralmente greco-romana, seja porque a gente está trabalhando com espaços romanos, né? Então, quando a gente fala da África romana, por exemplo, no fundo, a gente está falando de história romana. É uma ocupação nos espaços do norte da África, mas é o mundo romano, né? E aí a gente fica um pouco refém dessa realidade, né? A gente fica um pouco refém dos limites em que a gente pode entender a África antiga. E, no fundo, quando a gente trabalha com essa realidade greco-romana, ou com essa necessidade de certos elementos civilizacionais para que a gente entenda o que é a antiguidade africana, a gente acaba esbarrando, então, em uma realidade de que a África, para estar na história, ela precisa obedecer a certos parâmetros que são impostos de fora,
A gente poderia resumir esses parâmetros em dois: integração mediterrânea e documentação escrita. Então, enquanto a gente está falando de uma África integrada ao Mediterrâneo, faz parte da história antiga. Ou se a gente está falando de uma África com documentação escrita, Egito, por exemplo, a gente está falando de uma África antiga. Se a gente tem documentação externa greco-romana, a gente está falando de uma África que se insere na história antiga. Por que isso é um problema? Não só metodológico, mas, na verdade, um problema ideológico. Em primeiro lugar, porque essa percepção de que para estar na história você precisa obedecer certos parâmetros, ela nos remete, por exemplo, à história iluminista. Nos remete a textos fundacionais da filosofia europeia, como Hegel, Kant, etc. E o Hegel tem uma explicação muito... Quando ele está falando da filosofia da história, ele, num dado momento, vai falar que a África é um continente infantil, que nunca entrou na história, né? Então vejam que mesmo que a gente esteja trabalhando com uma questão que parece puramente metodológica, ela está perpetuando uma imagem muito hegeliana, muito racializada e discriminatória de que os espaços da África Negra nunca entraram na história. E por isso que a nossa história antiga se resume a Cartago, Egito, África Romana, África Árabe. O resto não entrou na história, né? Só que daí, vejam só que interessante. A gente tem, por exemplo, na África Ocidental, na região da atual Nigéria, a gente tem uma sociedade que conhecemos pela arqueologia, que a gente costuma chamar de cultura Nok, né? É uma das culturas de origem Mandé da África Ocidental. A cultura Nok, ela demonstra altíssimo nível de urbanização, demonstra pela arqueologia uma organização social muito complexa, apresenta um senso identitário artístico, porque a gente tem uma arte muito bem desenvolvida dos Nok, que vocês estão vendo nesse slide, e essa cultura se desenvolve desde pelo menos 1500 antes da Era Comum. Ou seja, a gente está falando de uma civilização contemporânea ao Egito, à Síria, à Mesopotâmia, enfim, né? Só que o que a gente não tem ali, né, é uma documentação escrita e o contato com os outros grupos. Porque, mesmo que seja tratada de forma periférica, essa cultura Nok da África Ocidental, ela possivelmente é a cultura arqueológica que precede, e linguisticamente o grupo Nok é o grupo que vai dar origem nos séculos, alguns séculos à frente, a essas grandes formações políticas da região, como, por exemplo, o Império do Ghana, o Império do Mali. O Império do Ghana, o que a gente chama de Império do Ghana é um termo um pouco ruim de se aplicar à África, né? Essa formação política chamada de Ouagadougou, que a gente chama de Império do Ghana, ela provavelmente começa a se formar no século 2, 3 da nossa era, né? Não porque a história surja ali nos séculos 2, 3, mas porque um grupo étnico específico, os Soninké, começa a controlar minas de ouro e fazer comércio com o norte do Saara, né? Mas esses Soninké provavelmente são um grupo linguístico Mandé. Então, se a gente voltar rapidamente aqui para o mapa linguístico, né? Os Mandé aqui, ó, os Soninké são falantes de Mandé, os Songhai são falantes de Mandé, e eles todos provavelmente vêm dessa cultura Nok, né? Então, as sociedades Nok, altamente urbanizadas, com amplas cidades, a gente não ouve falar muito, mas tem amplas cidades, provavelmente vão dar origem a esses grupos mais tarde chamados de Ghana, Mali, Songhai, etc. Ou seja, a gente não tem as formações monumentais nessa antiguidade, a gente não tem documentação escrita, a gente não tem o registro greco-romano, mas essas civilizações existem. Existem desde muito tempo, com organizações muito complexas, né? Então a gente já começa a ver como é difícil ter uma certa expectativa do que é a antiguidade africana se a gente está trabalhando com com essa expectativa que se aplicaria a outros espaços, né? Mas se a gente quisesse então, né, falar sobre antiguidade africana por si só, então agora vamos tentar deixar um pouco de lado essas influências greco-romanas, essas expectativas historiográficas,
e vamos falar sobre antiguidade africana por si só, tá? Se a gente quisesse pensar, vou mais uma vez voltar aqui para o mapa linguístico. Se a gente quisesse pensar o que fazer com a antiguidade desses espaços nígero-congoleses aqui, né? Como falar sobre a antiguidade desses espaços da África Negra? Aí a gente tem que repensar algumas estruturas metodológicas. E um bom exemplo para a gente ver como se deve repensar essas estruturas metodológicas e como a história da África como um todo, mesmo as suas visões de antiguidade, estão tomadas por posições ideológicas ocidentalizadas e eurocêntricas, a gente pode ver a historinha que eu sempre gosto de contar do rinoceronte de ouro de Mapungubwe, tá? E talvez, pro pessoal aqui que gosta de história medieval, talvez vocês já tenham reparado que um tempo atrás, uns 2 anos agora, eu acho, saiu um livro de um francês chamado Jean-François Fauvel, chamado O Rinoceronte de Ouro. Histórias da África medieval, uma coisa assim, né? Por que ele pegou como símbolo desse livro o rinoceronte de ouro de Mapungubwe? E por que ele chama de história medieval? E por que aqui eu estou relacionando com antiguidade? Né? É o que a gente vai tentar entender. O que é o rinoceronte de ouro de Mapungubwe? Tá? Bom, vamos fazer aqui um parênteses nessa história. A gente está falando da África do Sul. Tá? Bem de uma região da África do Sul que faz divisa com as fronteiras ali do Zimbábue e do Botsuana. Tá? Então, o norte da África do Sul. Em 1930, um fazendeiro de origem africana, ou seja, um fazendeiro branco da África do Sul, ele ouviu falar sobre um morro sagrado para os grupos negros dessa região, grupos mais tradicionais, chamado de Mapungubwe, né, o Morro do Chacal. E ele queria descobrir aonde era esse morro, porque aparentemente as histórias que chegavam para ele eram que esse morro era um lugar mítico. Ele consegue encontrar com a ajuda de alguns guias locais, e quando ele sobe nesse morro, é um chamado kopje, na verdade, é um morro baixo, né? Kopje significa cabeça em africanos. Então é como se fosse uma formação que é uma cabeça de terra, né? Ele sobe, ele encontra de cara ouro. E nesse ouro que ele encontra, ele vê algumas figurinhas pequenininhas, assim, desse tamanho, e uma delas é esse rinoceronte, né? Nos dias seguintes, ele aciona a Universidade de Pretória. Alguns arqueólogos vão lá, escavam ossada, escavam bastante ouro. Só que eles acabam ficando um pouco confusos com esse achado. Porque fica muito evidente que o ouro de Mapungubwe, né, o rinoceronte de ouro de Mapungubwe e todas as outras peças datavam provavelmente do século IX, do século X. Mas em 1930, a gente estava na porta institucional do apartheid. Né? Dali a alguns anos, a política de separação racial da África do Sul ia se institucionalizar. Mas ela já existia nos anos 30. Né? Os Boers, os afrikaners, os ingleses, eles tinham prerrogativas sociais que os negros na África do Sul não tinham. Né? E isso vinha de também, né, essa divisão racial, ela era sustentada por uma teoria histórica que estava em voga desde o século XVIII, de que era a da terra vazia. Ou seja, que a África do Sul, os espaços da África do Sul, estavam vazios quando os holandeses chegaram. E que os grupos Bantu, ou seja, os negros, chegaram lá só depois dos holandeses. Os holandeses chegam no século XVII. E os grupos Bantu, como os Zulu, por exemplo, os Shona, chegam só no século XVIII. Ou seja, era uma região que não tinha ninguém. E foram os europeus que desbravaram essa região. Portanto, pertencia a eles. Só que daí a gente encontra ouro em Mapungubwe. Né? Uma cultura arqueológica claramente africana e datada do século IX, X. Como que se explica? Né? Que cultura é essa que estava ali? Isso vai gerar várias polêmicas historiográficas. Por muitas décadas não vai se falar muito do rinoceronte de ouro. Ele vai ficar escondido no Museu de Pretória, e ele só vai ganhar alguma relevância depois do fim do apartheid,
Então, já nos tempos do Nelson Mandela, quando o rinoceronte de ouro se transforma num símbolo de orgulho da África negra pré-colonial, pré-moderna, né? E aí começa a se ver que, de fato, existem culturas importantes e complexas nas regiões ao sul, né? E o Grande Zimbábue, que é uma das grandes cidades dessa região mais sul, né, também passa por problemas desse tipo, problemas historiográficos, né? O Grande Zimbábue, ele é uma cidade de pedra, dessa foto aqui que vocês estão vendo, né? E ele foi redescoberto por europeus no final do século XIX. E quando os europeus descobrem esse Grande Zimbábue, eles começam a se perguntar quem foi que construiu essas grandes formações de pedra? Os fenícios? Os cartagineses? Os egípcios? Os árabes? Quem foi? Não foram africanos, certamente. Eles não sabem trabalhar com pedra. Porque a gente está falando da África Bantu, né? A gente está falando da África Negra. É uma África que está presa, que está congelada em uma pré-história. Uma África tribal. Como que eles vão ter construído isso? Esse era o pensamento colonial no século XIX e no começo do século XX, né? E aí a grande explicação foram os fenícios ou os cartagineses, que na verdade desceram a fundo no continente e construíram essas cidades. Só que daí fica uma outra questão, né, que é o grande problema também de pensar que a antiguidade africana se resume a cartagineses, norte-africanos, romanos e egípcios. Os cartagineses, no fundo, eles não são considerados nativamente africanos, né? São considerados um pouco fenícios, enfim. Então é sempre uma necessidade de uma colonização externa, né? É sempre uma possibilidade de que, para ver qualquer elemento histórico africano, a gente esteja falando de grupos não africanos que construíram, né? Então, no fundo, essa noção de uma história antiga integrada, mediterrânea, com essas necessidades específicas, ela apagou qualquer tipo de agência africana por muito tempo, né? Então, Mapungubwe, que é uma dessas culturas antigas, ficou esquecida. O Grande Zimbábue é uma cultura que foi apagada porque foi dita como sendo de colonização externa, né? E tudo isso reforça aquelas teorias de incapacidade africana, de tribalismo, de pré-história, porque tudo que é antigo é não africano. Mesmo que esteja lá no coração da África, mesmo que esteja lá no sul da África, né? Alguém construiu essas coisas. E aí, com o tempo, a gente foi descobrindo, por exemplo, que essa cultura de Mapungubwe, ela, na verdade, é uma das cidades, né, provavelmente de um grande império na região do Zambeze, que se inicia talvez no século V ou VI e tem capitais em morros, né? O primeiro deles é um morro chamado Bambandianalo, depois em Mapungubwe, depois no Grande Zimbábue. E a gente, com o tempo, foi percebendo que a região do que hoje é o Zimbábue e Botsuana, um pouquinho do Moçambique e um pouquinho da África do Sul, tem mais de 200 ruínas como essas daqui. Né? São 200 cidades em ruína datadas a princípio do século XI, XII, XIII, mas a gente tem evidências arqueológicas de movimentação desses grupos, dessas sociedades, desde o século VI, século V, talvez. Né? Então, o que isso vai mostrar pra gente? Né? Primeiro, que há um apagamento dessa natividade africana, mas segundo, que se a gente quiser levar em consideração a realidade histórica desses grupos, a gente tem que repensar também como definir a nossa antiguidade, né? Por quê? Porque, voltando para aquela questão inicial, né, o significado de antiguidade significa uma forma de pensar a divisão do tempo, né? A gente costuma usar balizas tradicionais para fazer essa divisão. Império Romano, Grécia Antiga, etc. Né? Ou seja, a divisão natural, tradicional, digamos assim, né, clássica do tempo, leva em considerações as ações ao longo do Mediterrâneo e os desenvolvimentos específicos das sociedades mediterrânicas. Né? Só que essa tipologia histórica ocidentalizada, ela não dá conta de explicar, né, por exemplo,
como a gente pode entender essas sociedades mais ao sul, como Mapungubwe, por exemplo, né? Porque o tempo ocidentalizado, essa divisão história antiga, medieval, não consegue se encaixar nas especificidades dessas civilizações africanas Bantu, por exemplo, né? Então a gente teria que mudar o nosso conceito de antiguidade para tratar dessa antiguidade africana. Não é justo a gente ter categorias que não se aplicam ao espaço, que não se aplicam culturalmente aos elementos, às experiências históricas desses espaços, né? Não é justo a gente pensar que a antiguidade vai até o século V e por isso as sociedades de Mapungubwe e Zimbábue, por exemplo, são medievais. Elas não são medievais, elas não têm contato tão cedo com o Islã. Elas têm o seu desenvolvimento próprio. Ou seja, em outras palavras, para a gente conseguir abarcar a experiência histórica da África negra, da África Bantu, da África Mandé, da África, em outras palavras, nígero-congolesa, a gente precisa adequar as nossas ferramentas. Então, antiguidade, no caso da África Bantu, da África nígero-congolesa, precisa ter outras balizas. Eu sugeriria que uma dessas balizas fosse a chegada do cristianismo e do Islã. E a gente não tem só uma antiguidade africana. A gente tem várias antiguidades africanas porque a gente tem várias Áfricas. Uma delas é a costa oriental. Uma delas é a região do Zambeze, a bacia do Congo, a bacia do Níger, né? A gente tem várias formas de dividir geograficamente, linguisticamente e historicamente a África. E aí cada uma delas tem a sua experiência. E cada uma delas demanda o seu próprio tempo. Então, antiguidades precisam ser adequadas às experiências históricas de quem a gente está olhando. Porque senão a gente massifica uma única experiência histórica. E aquelas que não se encaixam nos elementos dessa experiência histórica privilegiada se tornam pré-histórias, né? Ou se tornam não ahistóricas, se tornam tribais. E isso é um grande problema. Então, na verdade, a gente inclusive poderia, para simplificar essa situação, já lembrando que a antiguidade africana precisa ter as suas formas próprias, e também para lidar melhor com a ideia, inclusive, do que seria uma África medieval, né? Para dar conta desse tempo da história da África, a gente pode, inclusive, usar a terminologia pré-moderno, né? Pré-modernidade, uma pré-modernidade africana. Por quê? Por que pré-modernidade, né? Porque a ideia de modernidade, enquanto não um período específico, mas enquanto um movimento existencial, cultural, intelectual europeu, que desemboca na colonização, no capitalismo, no iluminismo e no eurocentrismo, né? A modernidade intelectual envolve isso tudo, né? Enquanto movimento europeu, essa modernidade está na base da noção de história acadêmica, né? A história acadêmica nasce como uma história universal centrada no Ocidente, né? Aquela questão de uma... quando a gente pensa no currículo que a gente tem na faculdade, a gente tem uma tocha que vai passando do Oriente Próximo para a Grécia, para Roma, para os reinos medievais, para as navegações, para a Europa e assim por diante. É como se a narrativa da história universal fosse a narrativa da bacia mediterrânea, cada vez mais ocidentalizada, né? Então, consequentemente, essa noção de história que nasce com a modernidade, que nasce com esse movimento eurocentrante, ocidentalizante, que vai impor o centro da história universal, esse movimento carrega expectativas historiográficas. E é por isso que a gente precisa de escrita, tipos de formações sociais que a gente associa a tempos, né? Então, impérios para a história antiga, reinos para a história medieval, né? Então, o pré-moderno é uma forma da gente indicar que a gente está lidando com uma história que precede, né? Ou que precisa se destacar justamente desse movimento intelectual de modernidade, né? Nem todo mundo gosta do termo pré-moderno, muita gente prefere chamar assim de antiguidade africana sem Idade Média,
né? Então, a pré-modernidade africana seria a própria antiguidade africana. E tudo que vem antes do contato político com os europeus no século XVI, no século XV e XVI, seria uma África antiga, né? Eu gosto de pré-modernidade porque a gente está sempre lembrando que esse advento da modernidade eurocentrifica, digamos assim, as nossas noções de história. Consequentemente, eurocentrifica nossas noções metodológicas. As questões da metodologia para pensar a história acabam ficando presas nessas expectativas, né? Então, uma antiguidade africana é também uma pré-modernidade africana. E aí, com essa possibilidade de pensar amplos espaços e pluralidades temporais, a gente pode tratar cada espaço dentro da sua especificidade. Por exemplo, o Egito dentro da sua especificidade, a África romana dentro da sua especificidade, Cartago dentro da sua especificidade, mas também as formações sociais e políticas da África Bantu, né? As formações sociais e políticas nígero-congolesas. Cada uma pode ser tratada da sua forma específica. Para certos espaços, a documentação escrita é fundamental. Para outros espaços, a gente tem outras formas de acessar a documentação sem que isso seja derrogatório para aquela sociedade, né? Então, uma antiguidade africana precisa ser flexível, né? E por isso eu gosto dessa noção de pré-modernidade. Porque além de flexibilizar, ajuda a gente a pensar que algumas ferramentas que a gente usa não dão conta de todas as experiências históricas, né? Então, algumas formas para se pensar essa antiguidade africana, tá? Alguns elementos que a gente pode trazer para conseguir pôr em prática esse exercício de pluralizar nossas ferramentas, de flexibilizar, é o seguinte: a gente sempre que vai falar de história da África nígero-congolesa, a gente precisa fazer o exercício de crítica metodológica. Um exercício de crítica metodológica que também é um exercício de crítica ideológica, tá? Porque tem um livro chamado A Invenção da África, de um autor chamado Valentin Mudimbe. Eu sempre, independente do período que eu vou trabalhar nas minhas disciplinas de história da África, o primeiro capítulo desse livro é sempre a primeira leitura, tá? Porque o que o Mudimbe faz é basicamente trabalhar com o conceito de africanismo. Para o Mudimbe, o africanismo é o orientalismo aplicado à África. Ou seja, são as imagens fantasiosas, são as imagens fetichizadas que a historiografia cria sobre a África. São esses argumentos de que a África não tem história, está congelada no tempo, é um continente infantil, infantilizado, né? Pouco maduro historicamente falando. Então, os trabalhos que lidam com a África, ou as formas que a gente olha para a África, precisam passar por um exercício de crítica não só metodológica, mas também ideológica. Porque a gente está imbuído de algo que o Mudimbe chama de biblioteca colonial. Nossos conhecimentos sobre o que é a África, culturalmente, historicamente falando, estão colocados em uma caixinha de conhecimentos que surgem nos períodos colonial e imperialista. Então, estão sempre subalternizando, né? A segunda coisa é que a gente precisa de novas percepções de tempo. Áfricas antigas precisam obedecer a seus próprios tempos, né? Se a gente quiser entender o que está acontecendo na bacia do Congo ao mesmo tempo em que a gente está olhando para o Império Romano, isso é uma coisa. Mas se a gente quer pensar nos espaços africanos por si mesmos, né, por si só, a gente precisa flexibilizar essa questão do tempo. E aí o mais importante, a gente precisa estar completamente apto e aberto e olhando para uma documentação que vai além do documento escrito nesse caso, né? Que envolve, em especial, a arqueologia, mas também a oralidade. A oralidade que permanece em certos espaços na forma de músicas e tradições e que permite a gente construir alguns elementos históricos. Tá? E por fim, então, fazer primeiro um exercício de crítica, estabelecer novas percepções de tempo, olhar para além da documentação escrita. Tá? A escrita não é a única fonte para a gente pensar todos os espaços. A gente também tem que repensar as nossas expectativas historiográficas.
que isso significa? A gente tem que estar ciente de que nós nos formamos enquanto historiadores, historiadoras, professores e professoras, enfim, com certas expectativas. Né? Essas expectativas são o que a gente vai encontrar nos tempos históricos. Se a gente pensar numa consciência histórica mais popular, por exemplo, se eu falar Idade Média, todo mundo vai pensar em certas coisas. Se eu falar história antiga, vão pensar talvez na Grécia Antiga, no Egito, né? Ou seja, existem expectativas. Só que certos grupos nigero-congolês, eles vão desafiar essas expectativas. A gente vai ver sociedades menores, a gente vai ver formas diferentes de organização, a gente vai ver menos foco na monumentalidade, por exemplo, né? Então, ou seja, mesmo materialmente, outras formas de organização social, né? E isso não faz com que deixe de ser história antiga. Então, né, olhando para essas questões de tempo, espaço, de flexibilização, etc., a gente tem que ver como a arqueologia, então, precisa ser integrada à nossa narrativa histórica para poder dar conta desse processo todo que eu comentei, né? Para que a gente consiga fazer essas flexibilizações aqui, a gente tem que olhar para a arqueologia e tem que levar alguns elementos da arqueologia em consideração, né? Porque, no fundo, como é que a gente vai acessar esse passado que não é o passado escrito, que não é o passado mediterrâneo? Como que a gente vai conseguir acessar, entre aspas, né, gente? Como que a gente vai conseguir trabalhar com essa narrativa desse passado, tá? Porque, no fundo, o que a gente tem é o seguinte: a história da África, ela não se faz somente a partir da documentação escrita. E quando a gente olha para a arqueologia, a gente vai ver que essa falta de documentação escrita em muitos espaços não torna esses espaços menos historicamente maduros, tá? Por quê? Porque a gente tem a capacidade de ver mobilizações, movimentos, estruturas muito específicas desses espaços africanos através, por exemplo, do comércio, através da movimentação de coisas, né? Através dos vários contatos, né? Eu vou voltar rapidamente aqui para esse mapa que ajuda a gente a pensar um pouco isso. Quando a gente olha para o périplo do Mar Eritreu, por exemplo, né? Existem esses portos, como, por exemplo, Serapion e Rapta, que estão dentro de uma lógica de comércio. A gente não sabe que lugares são esses, a gente não tem fonte sobre eles, mas a arqueologia Swahili, a arqueologia da costa, né, já detectou produtos vindos da Índia, da China, da Arábia ao longo de muitos séculos, começando muito cedo nessas regiões. Ou seja, mesmo que a gente não tenha documentação escrita, é muito óbvio que esses espaços estão inseridos num comércio de cunho semi-global, digamos assim. É óbvio que existe uma organização suficiente para que esses grupos, como por exemplo da Costa Swahili, os Bantu da Costa Swahili, eles tenham a capacidade de organizar esse comércio, né? De estar integrados a esse comércio. Então, isso deixa muito evidente que a documentação escrita externa à África é muito limitada. E que pensar que é preciso ter a invenção da escrita para ter história também é uma ideia que vai limitar essa realidade aqui, porque há uma organização social plenamente desenvolvida, né? Só não há o registro escrito. Aqui o registro é oral. Existem formas de trabalhar a oralidade e ver ela como tão importante quanto o registro escrito, né? Não há uma hierarquia nesse caso. A oralidade é tão importante quanto a escrita. Ela é uma forma de registrar a história. Esses grupos, como o Swahili, mas em especial grupos como os Shona do Zimbábue e os Baluba, que são um grupo que se desenvolve na Bacia do Congo, têm estratégias mnemônicas, estratégias de memorização muito bem desenvolvidas, né? Que dão conta de registros históricos muito interessantes, muito amplos, na verdade, né? Então, tirando, né, essa questão da oralidade, que envolve as suas próprias dificuldades, envolve o acesso a ela é mais difícil, mais complicado, envolve uma questão interdisciplinar, mas se a gente pensar na arqueologia, ela nos permite ver aquele movimento material
de integração africana, por exemplo, e ver como os movimentos acontecem, né? Uh, Demonstra como essas sociedades estão não só complexamente desenvolvidas, como estão em contato com outros espaços do mundo, inclusive, né? Então, quem vai nos mostrar esses movimentos integrativos, esses esquemas de integração, de movimento, de contato, quem vai permitir que a gente veja os desenvolvimentos locais e consiga falar alguma coisa sobre eles é a arqueologia, né? E aí, então, quem vai contar para nós as histórias do passado africano não são só os textos, são as coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem contas de vidro, como essas aqui do fundo desse slide, que são encontradas do Moçambique ao Botsuana. E são datadas desde o século IV até o século XVI. A gente pode falar bastante coisa sobre isso, porque quando a gente vai integrando nossas narrativas, a gente vai ver que as contas de vidro eram um elemento exótico para os grupos Swahili e Shona. Era uma forma de distinção social, porque ouro eles tinham de sobra. O ouro saía do Zimbábue, ia para a costa Swahili, ia para o mercado índico e se espalhava por toda a região da Arábia, da China, etc. Né? A gente tem moedas africanas, aí mais posteriores, estou falando já do século XIV e XV, encontradas na Austrália e na China. A gente tem porcelana chinesa encontrada no norte da Somália e no sul da Somália. Né? A gente sabe que especiarias vindas do Irã e do Afeganistão também eram consumidas, e a gente tem vestígios disso, em Zanzibar. Né? A gente tem vestígios de tecidos e brocados vindos da Índia, encontrados ao longo do Nilo e descendo para a bacia do Zambeze também. Ou seja, a gente consegue ampliar o nosso tempo, a gente consegue trabalhar com um escopo maior de tempo e, consequentemente, com diferentes e formas mais flexíveis de trabalhar com diferentes sociedades, olhando para essa movimentação de coisas. Né? Então é uma arqueologia, mas é também uma história social das coisas, digamos assim. Porque a gente permite ver coisas que a documentação escrita não vai permitir, e, consequentemente, a gente vai ter acesso a espaços africanos que a documentação escrita nunca vai permitir. Né? Então, uma história da África Antiga é uma história de circulação. Né? É uma história de rios que são navegados, é uma história de portos, de estradas, de movimento. É o que o Achille Mbembe, um filósofo africano muito importante hoje, chama de afropolitanismo. O conceito de afropolitanismo, essa África que se desenvolve no movimento, é uma forma de se pensar a África Antiga também. Né? Porque daí a gente consegue não só trabalhar com a ideia do documento escrito, mas a gente consegue ver narrativas históricas na movimentação, né? A gente não se restringe aos conhecimentos que circulavam fora da África. Então aqui é uma maneira importante de pensar, eu diria, as possibilidades de uma antiguidade africana dentro da arqueologia, das coisas, enfim, né? Então, para a gente concluir, né? Eu acho que eu já falei assim, apresentei o que eu gostaria de falar, né? E só para concluir, então, o que a gente pode tirar disso tudo, tá? Bom, eu quis primeiro, né, apresentar de maneira geral o que a gente faz com essas etiquetas, história antiga, história medieval, e como elas estão sempre muito colocadas numa narrativa muito clássica, que é a da experiência histórica mediterrânea ou euroasiática, né? Não dá conta da experiência histórica africana, né? Então, o que a gente pode fazer com isso é repensar nossas balizas temporais, pensar em pré-modernidade, por exemplo, e fazer uma revisão das nossas narrativas clássicas, tá? Para que essas Áfricas possam despontar por si mesmas no campo da história, a gente precisa de formas críticas de abordagem, precisa repensar nossas abordagens, né? Precisa reorientar nossas divisões cronológicas e espaciais. Para dar conta da falta de documentação escrita
e para retirar um pouco da necessidade da escrita como uma categoria de avanço civilizacional, a gente também precisa olhar para a arqueologia e para a história da circulação das coisas, né? E a partir disso, a gente pode tentar reformular um pouco os nossos olhares, e aí a gente vai perceber uma história da África pré-moderna que ficou ali dormente, né? E que vai ficar dormente se a gente não adequar um pouco das nossas ferramentas. Se a gente não levar em consideração que a gente trabalha com ferramentas de uma história universal eurocentrada, né? Que são aplicáveis a outras experiências históricas. Vejam só, né? Não é esse o ponto. Não é que a gente tem que abandonar tudo que tem, mas a gente tem que entender quais são os espaços que a gente está trabalhando e aonde esses espaços se inserem, né? Essa alteração de direcionamento de pesquisa, ela vai quebrar um pouco com essa expectativa que a historiografia ocidentalizada, digamos assim, vai colocar para a gente e vai abrir uma possibilidade de, né, então, de novo, de repensar uma pré-modernidade africana, agora pensada pelas conexões, pelas coisas, e não pela necessidade do desenvolvimento escrito, né? Essas sociedades ágrafas, elas têm o seu desenvolvimento muito próprio. Elas têm as suas próprias capacidades de serem complexas sem necessariamente ter a escrita, né? Enfim, eu sei que eu acabei não entrando na história de nenhum grupo, sociedade específica, né? Pincelei algumas coisinhas, mostrei Papungubwe, o Zimbábue, mas o que eu gostaria, né? A minha proposta foi justamente de pensar as nossas categorias, para que, pensando essas categorias, a gente possa rever o que significa a África Antiga e não ficar só naquelas expectativas historiográficas, né? A gente não pode contar a história da África Antiga só por meio da África Romana. Seria como contar a história da África do Sul só por meio da imigração holandesa, né? Seria contar a história da Palestina só por meio do ponto de vista israelense, por exemplo, né? A gente está falando de um espaço que foi ocupado e que traz uma carga histórica romana. A gente não está falando da África como um todo, né? A gente tem um continente inteiro para pensar. E para pensar esse continente inteiro, a gente tem que flexibilizar um pouco o que significa antiguidade. Pensar talvez em pré-modernidade. E tem que flexibilizar um pouco também a nossa dependência das fontes escritas. Que, como o professor Carlos falou, eu obviamente trabalho com fonte escrita, eu gosto, né, de trabalhar com fonte escrita, eu gosto de trabalhar com narrativa. Mas para pensar antiguidades bantu, antiguidades nígero-congolesas, a gente tem que também ver a igual importância de outras formas de documentação, como, por exemplo, a arqueologia e a movimentação das coisas. Tá? Eu espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem, espero que eu tenha me feito compreender, não tenha sido muito óbvio também, mas a gente abre, então, para um comentário, para comentários, perguntas, enfim, e eu agradeço a paciência imensa de vocês. Então, muito obrigado. Professor Otávio, eu agradeço muito pela palestra. Sua palestra foi muito esclarecedora, não tem bobagem nenhuma. O estágio febril seu está controlado, fique tranquilo. Foi ótima a sua fala, não somente o conteúdo, mas também a sua forma didática sempre de apresentar, clareza e objetividade. Então, parabenizo pela excelente fala para a gente nessa manhã. Vou abrir aqui para as perguntas, que eles já estão aqui animados. E agora temos também muitos elogios para ti, os alunos estão super empolgados, tanto aqui como no grupo. E também tem a professora Janira, como sempre, participando e incentivando a gente, que é uma pessoa extremamente querida conosco. Eu vou começar pela primeira pergunta, que foi do Damião. E ele perguntou: quais as fontes para entender os recortes linguísticos da África Antiga? Se existem essas fontes, como? Bom, a gente, nesse caso específico, depende do trabalho que os linguistas, os antropólogos, enfim, fizeram com as tradições orais, né? Então, por meio da comparação de tradições orais e por meio de comparações linguísticas, a gente percebe algumas semelhanças entre certos grupos, né? Que bate também
com questões étnicas. Então, por exemplo, como é que a gente sabe que existe um grupo linguístico chamado nígero-congolês? Né? A gente sabe disso porque, pegando hoje línguas tão díspares de origem bantu, por exemplo, como o Swahili, ou o Kiswahili, que é como se chama Swahili, né? E o Quixona, do Zimbábue, a gente vê algumas estruturas gramaticais muito semelhantes. Mas para ter acesso a isso, obviamente, precisa trabalhar com a linguística, precisa trabalhar com o pessoal que coletou, digamos assim, esses estudos orais. Né? E aí vai se reconstruindo por meio da linguística histórica o movimento de grupos. Né? Então a gente tem uma noção, talvez, de que essa família nígero-congolesa fosse falada na divisão ali da Nigéria, indo para o sul, né, uma região mais atlântica, por volta de 4, 5 mil antes da Era Comum. Mais ou menos como acontece com o proto-indo-europeu. Né? Então, esses estudos linguísticos dão conta de tentar recriar algumas coisas. Né? E aí, fazendo esses estudos, a gente percebe também que ao longo de muitos séculos, vários grupos bantu foram se movimentando pelo continente. Né, entrando em contato com outros grupos e se espalhando. Por muito tempo, essa ideia de uma movimentação bantu, inclusive, serviu para que falasse-se que os africanos estavam em constante migração e por isso não tinham desenvolvimento. Né? Então, até essa questão linguística precisa ter um pouco de cuidado, obviamente, porque é muito fácil legitimar e deslegitimar certas coisas pensando a linguística. Mas, resumindo, né, as fontes são fontes de origem, na verdade, são coletas orais que a gente encontra em estudos linguísticos. Né? Tem um livro específico em português chamado As Línguas Africanas, eu acho. Ele está em algum lugar ali na minha estante, eu não lembro agora, mas é um dos poucos materiais em português que apresenta um pouco dessas divisões, fala da quebra das línguas nígero-congolesas, que se quebram em Bantu, em Níger-Volta, em não sei o que, assim, são várias, né, são várias quebras que vão acontecendo, mas que permite que a gente veja um pouco desse contexto histórico. Ele tem outra pergunta, Otávio, que seria a seguinte: se você poderia comentar sobre as contribuições do mundo árabe na formação da cultura africana. Isso, na verdade, a gente poderia ter, né, uma outra palestra só para falar desse contato de certos espaços africanos com o mundo árabe, né? Não só o mundo árabe, mas o mundo persa também. Chamamos de mundo islâmico como um todo. Eu acho que o mais óbvio, claro, é se a gente pensar no norte da África, né? Que é o que hoje a gente, inclusive, chama de África Árabe. Mas pensando na África ao sul do Saara, eu acho que, de forma um pouco resumida, eu vou ressaltar um ponto interessante que eu acho que é um ponto de contato muito interessante, que é o Islã. Tá? Por que eu estou falando especificamente do Islã? Porque uma das sociedades que não é nígero-congolesa, mas que está presente nos espaços da África Negra, é o chamado Império de Aksum, que equivale mais ou menos ao que hoje é Etiópia, Eritreia, Djibouti e Somália. O Império de Aksum, num dado momento, conquista o sul da África, o sul da Arábia, né, o que hoje é o Iêmen, e acaba criando uma aproximação com os grupos do deserto da Arábia. Tanto que quando o profeta Muhammad começa a pregação islâmica e as aristocracias árabes decidem persegui-lo por causa disso, ele foge para Medina, né? E a fuga para Medina, a Hégira, é quando começa a se contar o calendário islâmico. Mas antes de fazer uma fuga para Medina, ele manda seus companheiros, alguns deles, para a África, para Aksum, né? E tem duas mesquitas, uma no que hoje é a Eritreia e outra na Somália, que, na minha opinião, são mais antigas do que a mesquita de Medina, que oficialmente, historicamente, é a primeira mesquita. Então, existe, na minha opinião, e eu gostaria de investigar isso um pouco mais para o futuro, um desenvolvimento propriamente africano do Islã, paralelo ao Islã árabe. Porque quando autores como Al-Bakri vão falar sobre a história do Império do Ghana, por exemplo, lá no século IX, VIII, eles notam que já havia no Ghana, na capital, com Bissalé, bairros muçulmanos, bairros em que pessoas eram muçulmanas, né, sem que tenha havido uma expansão direta do norte.
Então, com o tempo, essa presença do Islã cria uma espécie de matriz cultural que aproxima certos espaços da África com certos espaços árabo-persas, né? Então, por exemplo, a palavra Swahili, que é o nome que a gente dá para a costa oriental, enfim, vem do árabe Sawahil, que é costas, né? Costas físicas, assim, de praia, etc. A língua Swahili usou por muito tempo o abjad, a escrita árabe, né? Termos como Sudão vem do termo árabe Bilad as-Sudan, que significa terra dos negros, né? Então, assim, a gente tem uma presença muito íntima entre a matriz cultural islâmica com vários espaços da África, né? E eu diria que, na verdade, a cultura escrita, nos espaços que logo desenvolvem a cultura escrita, vem junto com essa matriz islâmica. Por exemplo, Mali, né? Depois Songhai, mais tarde, a partir do século XVI, a costa Swahili, né? Então, eu acho que esse processo integrativo é uma forma interessante de ver um pouco dessa contribuição, né? Mesmo que exista, obviamente, um desenvolvimento muito, muito próprio africano nesse contato. Otávio, nós temos aqui uma pergunta da professora Janira, que começa assim: seguindo os questionamentos que o próprio Otávio propôs, como aqui no Brasil conseguimos documentos arqueológicos para trabalhar essas histórias? Existem livros, coleções museológicas para conseguirmos estudar? A gente consegue, assim, né, com muita dificuldade, e esse é o grande obstáculo, né? Como lidar com essa arqueologia? Como que a gente vai lidar com essa documentação arqueológica aqui do Brasil? Bom, pela internet, a gente encontra arquivos e coleções e escavações que já foram feitas e que estão de fácil acesso, né? Há muitos livros também lidando sobre isso. Então, por exemplo, esses tempos saiu um livrão bem grande, que logo vai estar online também, chamado Campos de Ouro, Fragmentos do Tempo. É uma coisa assim, que é um livro só com pesquisas e exposições de documentos arqueológicos do Saara e do sul do Saara, na região do Mali, né? Então, claro, a gente vai estar olhando para documentos que estão fora do seu contexto, e aí a gente acaba precisando olhar também os registros de escavação, né? Para a história Swahili, o que mais tem são registros de escavação, são os arqueólogos comentando aonde escavaram, o que encontraram, etc, etc. Então, para nós, acaba que tem que ser um trabalho muito interdisciplinar. A gente consegue, sim, livros e coleções, mas enquanto a gente não pode escavar, digamos assim, a gente tem que trabalhar um pouco com essas exposições, um pouco com os artigos. Tem na África do Sul um professor chamado Shadrach Chiricuri, que está trabalhando, que faz um monte de análises, essas análises químicas, de contas de vidro e de ferro para saber de quando são, da onde vem, a composição. Então a gente tem cada vez mais uma possibilidade de se cercar de materiais que nos ajudem a pensar isso. Eu, por exemplo, tenho uma iniciação científica que eu estou orientando, que a gente decidiu trabalhar justamente com o povo Baluba para falar sobre duas noções: matriarcado e matrilinearidade dentro de um contexto histórico africano. Então, essa IC está indo para a segunda parte dela. A primeira foi trabalhar com o conceito a partir da historiografia, do Cheikh Anta Diop, da Ifi Amadioumi, etc. E agora a gente vai trabalhar com documentação dos Baluba. E aí foi um problema terrível. Como que a gente vai encontrar essa documentação, né? Aí, de uma certa maneira, eu consegui um livro que traz uma dessas exposições museológicas dos materiais mnemônicos dos Baluba, e a gente vai conseguir trabalhar um pouco em cima disso. É o ideal? Assim, há muito espaço para crescimento, né? A gente precisa saber como que foram feitas essas escavações. Infelizmente, a maior parte delas a gente não vai saber porque foram rapinas do século XIX e XX. Né? Por exemplo, a escavação do Grande Zimbábue foi assim. O cara chegou lá,
pegou todas as águias de pedra e levou para o Cecil Rhodes e acabou, né? Então, a gente não tem o registro. Mas, às vezes, quando dá, a gente até tem acesso a isso. Então, tem que ter um pouco de flexibilidade, né? Mas existe a possibilidade de trabalhar com a gente sobe no ombro, né, dos gigantes, digamos assim. A gente acaba tendo que trabalhar um pouco com o que já foi feito e construindo novas narrativas a partir do trabalho que outras pessoas estão fazendo. O que me faz ter certeza, né, que cada vez mais eu noto como a gente não trabalha sozinho. A gente não trabalha sozinho de jeito nenhum, né? O nosso trabalho, a gente escreve, nós escrevemos as nossas coisas, claro, mas é um trabalho que precisa ser cada vez mais visto de forma coletiva. Eu penso isso muito para a história global, né? E história global é um tema que me interessa bastante. E aí eu fico pensando assim, mas cara, como é que eu vou ler a documentação da Indonésia e da Índia se eu não sei essas línguas? Quer dizer, a gente tem que conversar com quem sabe. Então o trabalho tem que ser colaborativo. O trabalho sempre é colaborativo, né? A gente nunca trabalha sozinho. E eu acho que um grande exemplo é esse. Se alguém se interessar por arqueologia africana bantu, por exemplo, não vai trabalhar sozinho. Vai ter que trabalhar com o que já foi feito, com o que vem sendo feito, com outros debates, né? A gente nunca está inventando a roda. É um exercício de humildade, na verdade, né? Quando você vê que você tem acesso muito difícil a fontes, que você não tem o que fazer sozinho, você acaba se pensando, puxa, né? Eu preciso realmente trabalhar com colegas, com os outros, enfim. Então eu acho esse é um aspecto bem interessante também, eu diria. Eu diria fundamental, Otávio, tendo em vista que se criou uma prática na academia brasileira de muitas pessoas acreditarem que só você, como pesquisador, vai resolver todos os problemas da pesquisa e que você não necessita do outro para dialogar. Então, você necessita do espelho, você se olha no espelho, fala para si e pronto, você resolveu o seu problema da pesquisa. Então, eu acho que uma das questões muito importantes que você está salientando é a necessidade da construção da pesquisa através de uma prática conjunta, né? Isso já foi preconizado desde Marcel Etienne, entre outros, no Comparar Incomparável, ele já está falando sobre a necessidade das equipes, né, para a gente pesquisar, entre outros pesquisadores, logicamente. Não se constitui um centro de pesquisas sem diálogo com o outro, sem você chamar os especialistas naquela área para dialogar. Eu tenho uma prática e converso muito com os meus alunos, que é aqui, com os meus bolsistas, que é o seguinte: eu não sei tudo. E eu acho que é importante a gente justamente saber que a gente não sabe. A gente saber que a gente precisa dialogar, ou seja, eu preciso aprender com você sobre a África Antiga, e isso vai ser bom, porque eu vou estar me aprimorando, vou estar conhecendo, e isso é bom para os alunos. Então, eu acho que é muito interessante a gente começar a desenvolver e inculcar na nova geração de pesquisadores que vão sair aí, que vão se formar, que vão para a sala de aula, essa necessidade de compreensão, de que a gente precisa estar o tempo inteiro se aprimorando e dialogando, porque eu acho que a academia brasileira foi perdendo a capacidade do diálogo. E eu acho que poucos centros mantêm isso, né? Bom, nós temos aqui mais perguntas para você. Daqui a pouco a gente para, a gente contar que precisa descansar. Olha só, a próxima do Eros. Documentos e oralidade indianas e chinesas podem nos ajudar nesse estudo das Áfricas por conta das relações comerciais presentes entre esses grupos? Em certo sentido, eu diria que sim. Eu diria que num sentido metodológico, talvez. Então, por exemplo, existe muita gente trabalhando com tradições orais de grupos dos Balcãs, por exemplo, ou de grupos da Índia, os textos védicos, como eles são memorizados, etc. Isso ajuda a gente a pensar metodologicamente como trabalhar com histórias e tradições orais africanas, por exemplo. Se essas oralidades e se essa documentação indiana e chinesa traz informação que a gente só teria acesso por meio delas, aí é um pouco mais difícil, né? Eu acho que aí a gente acaba entrando numa questão um pouco mais espinhosa. Porque assim, de uma maneira muito simples, a gente pode pensar que o texto escrito,
ele foi escrito por alguém. E esse alguém, ele está inserido numa lógica intelectual. Né? Então, quando Al-Bakri descreve o Ghana, quando Al-Masudi descreve a Costa Swahili, ele está fazendo essa descrição com uma estrutura de conhecimento própria daquele momento, daquele espaço, e que vai estabelecer, por exemplo, que os grupos de pele negra, os Zanj, ou os sudaneses, como eles chamavam, eles são racializados e são vistos como, por exemplo, violentos. Né? Então é claro que no texto escrito, eles vão ser descritos como violentos, porque essa é a estrutura de compreensão daquele texto. O mesmo acontece com alguns relatos indianos e chineses. Né? Porque quando esse relato se constrói, a gente está provavelmente imaginando a história que partiu de um mercador, passou para outro mercador e chegou em um escrivão ou alguém que vai contar uma história de forma oral, etc. E aí, claro, a gente tem uma relação muito indireta, né? Inclusive porque a África media seus próprios contatos, né? Então, apesar da gente ter contas de vidro indianas lá no Botsuana, quase que no deserto do Kalahari, não quer dizer que os indianos foram até o Kalahari, né? Só quer dizer que os grupos Swahili comercializavam com os grupos Shona, dentro da África. E provavelmente os grupos Swahili comerciavam com árabes, que comerciavam com indianos, e os árabes traziam contas de vidro. Então, esses contatos nem sempre são diretos também. São muito indiretos, muito distantes. Então, eu diria que essa documentação, ou mesmo a oralidade desses espaços, ajuda a gente a pensar algumas coisas e a pensar metodologicamente. Mas as informações, a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Tem 2 textos do século VIII chineses que falam sobre a Costa Swahili na África. E eles inserem alguns mitos chineses na África. Ou seja, é uma documentação que está falando mais sobre uma percepção chinesa de mundo do que sobre a Costa Swahili, entende? Então, a gente tem um pouco de cuidado com isso também, mas é óbvio que isso também dá uma narrativa histórica muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito dessa história dos contatos e de como outros grupos estão vendo a si mesmo. Né? Porque, veja, a gente tem que entender a realidade do que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, trabalhar com África Romana não tem problema nenhum, mas envolve o trabalho que a gente faz com o Império Romano, por exemplo, né? Trabalhar com contato, com visões um do outro também funciona, mas funciona para pensar como a África era, entre aspas, numa antiguidade? Aí já não sei. Aí são outras coisas que a gente tem que pensar, né? Então a gente tem que entender o que dá, o que a gente está fazendo e o que dá para fazer com o nosso corpus documental, né? Não adianta a gente generalizar também e só porque a documentação não é romana, mas é chinesa, achar que ela dá conta de um novo processo. Não, entre aspas, a mesma coisa. A gente está vendo uma visão de fora, etc. O que, de novo, dá uma pesquisa muito interessante. Mas não é um estudo sobre a África antiga em si, digamos assim. Cleiton, sua pergunta eu creio que já foi respondida agora pelo professor Otávio, que também envolvia a questão das relações comerciais com o Império Chinês. Então eu vou passar para a pergunta da Suzane, que ela começa: estaria correto compreender a história de cada sociedade, de cada povo, neste caso em específico do povo africano, na perspectiva de seu desenvolvimento, de maneira própria, dessa forma diminuindo essa concepção eurocêntrica? Poderia comentar nesse sentido? Ela quer saber se há como você historicizar essa sociedade a partir das suas próprias realidades, sem passar por esse prisma, né, do romano ou de outro povo. Olha, Suzane, eu acho que essa é uma maneira muito produtiva de trabalhar com certos espaços. Eu, por exemplo, a minha pesquisa específica lida com a Costa Swahili, né? E eu trabalho com um período que a historiografia dessa área, e eu também, a gente chama de Era Swahili. A Era Swahili é um período que vai do século VI ao XVI da nossa era, e que está respondendo a questões locais.
Então não é. Eu não tô pensando numa Idade Média africana. Tô pensando numa era Swahili. Né? Eu acho que funciona bem. Eu acho que isso permite que a gente trabalhe com grupos que foram subalternizados, em especial nesse sentido, né? Porque se a gente, porque no fundo, a nossa historicização clássica depende do mundo greco-romano. Então, a gente pegou uma historicização específica e expandiu para tudo. Aí, com o tempo, outras formas foram sendo trazidas. Historicizar de acordo, talvez, com movimentos mais amplos, etc. Então eu acho que sim, que vale muito a pena a gente olhar para grupos específicos quando vai pensar nossas categorias. Isso não quer dizer que a gente não possa olhar de uma maneira mais global também. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, de novo, tudo depende de como do que a gente está olhando. Se a gente vai olhar o micro ou se a gente vai olhar o macro. Né? Pensando no macro, por exemplo. A gente tem essa noção muito clássica de que a história antiga acaba lá no século V. Às vezes no século VI, aí tem uma antiguidade tardia que se estende, mas no geral, a história antiga, como a gente aprende na escola, termina no século V. Coincidentemente, o século V também é quando os navegadores da região de Java começam a entender como navegar as monções. E fazendo essa navegação de monção, eles chegam em Madagascar e começam a ver que o comércio índico ele levaria muito pouco tempo se fosse feito em época de monções. E tem uma época do ano que a monção vai e tem outra que ela vem. Então, a gente pode continuar trabalhando com o século V como um momento de mudanças, de transformações. Mas ao invés de pensar que essa transformação é a desestruturação do Império Romano Ocidental, a gente pode pensar que essa transformação é o início das navegações de monções, que abre espaço para o comércio índico, que vai ser afetado quando os portugueses resolvem participar desse comércio índico lá no século XVI. Coincidentemente, também bate com o que a gente entende por Idade Moderna, né? Então, a gente também pode olhar o macro e ver como existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse macro, né? E a gente pode também olhar o micro e pensar, bom, se eu vou trabalhar com a Costa Swahili especificamente, eu vou pensar algumas questões de acordo com essa própria sociedade. Mas se eu quiser expandir um pouco, também posso. Então eu acho que depende do caso, né? Depende de caso a caso. Para o Mediterrâneo, por exemplo, é certo que a nossa datação, que as nossas categorias funcionam muito bem, né? Porque a gente está falando de sociedades integradas. Se a gente vai para a China, uma lógica um pouquinho diferente, né? Mas que também pode ser ampliada. Então, eu sei que eu respondi sim e não, né? Uma coisa meio sabonete, mas assim, eu acho que depende do caso, né? É que eu não quero insistir que a gente tem que atomizar tudo e olhar tudo pelo seu único viés próprio e achar que não dá para fazer uma vista macro também, porque dá, e eu acho que é super interessante também, né? Então, né, dá para pensar, por exemplo, uma Idade Média de monções e não uma Idade Média de feudalismo. Isso permite que a gente faça a crítica metodológica, mas também integre mais espaços além do Mediterrâneo, né? É uma visão macro que funciona para ressaltar elementos subalternizados também. Então, acho que talvez dependa do que a gente está falando, né? Claro. Mas eu acho que, no geral, é interessante a gente olhar o particular e também olhar o bem geral. E ver como que essas coisas podem podem interagir, por exemplo, né? Professor Otávio, eu agradeço muitíssimo pela sua apresentação. Todos estão elogiando aqui, já postei vários elogios. Eu encerrei agora as perguntas, porque você precisa descansar para se recuperar desse estágio. Foi muito bom, eu agradeço. Assim, a gente está encerrando agora esse primeiro semestre, a gente está retomando Diálogos no Átrio, né? Mas a gente encerrou agora as atividades do Diálogos no primeiro semestre, então foi um prazer ter você encerrando essa atividade. A gente retoma agora em agosto, vamos voltar, vamos ter outras atividades também que a gente vai desenvolver, mas
Foi, assim, excelente poder fechar essa ação, pensando a África Antiga, pensando essa questão da relação com a Ásia na semana passada com o professor André Bueno, porque a gente está buscando cada vez mais fugir daquela coisa eurocêntrica e eurocêntrica naquele sentido de só de Grécia e Roma. Então, a gente está tentando ir para a Ásia, ir para a África. Não sei se estou conseguindo atingir tudo como eu pretendo, mas assim, a importância maior tem sido os nossos alunos, né? Então, eles são muito inquietos com essa questão, perguntam muito. Então, ter você, ter o professor André, ter a professora Karine, que veio falar da repatriação das peças egípcias, é essencial para eles. Primeiro, para eles verem que existem outros especialistas em antiguidade que não só o professor Carlos. Segundo, para que eles possam conhecer vocês, criarem contato e, através disso, buscarem voos, né? Acompanhar vocês, que às vezes aqui a gente tem a oportunidade de estar saindo uma pessoa que vai se dedicar a esse estudo. Então, gente, essa oportunidade ela é essencial, não somente para vocês conhecerem o professor Otávio, mas acompanhar as publicações dele, acompanhar as atividades dele na academia.edu, nas páginas, nas redes sociais dele, para que vocês conheçam outras formas de se pensar a história. Pensar outras formas de fazer história é essencial na formação de um historiador. Ele não pode ficar preso a uma única visão de mundo. A visão do professor Carlos é uma. Quando vocês expandem com o professor Otávio, com o professor André, vocês vão criando o conhecimento histórico, vocês vão vendo que existem outros mundos e outras formas de se trabalhar. Então, eu acho isso fundamental para aqueles que eu desejo formar e para aqueles que eu desejo que voem, né? Voem para longe. Então, muito obrigado, tá? Obrigado porque você trouxe N coisas, N questões para além do ensino de História da África hoje, que vai servir para a formação. Lembrando que isso daqui tem como público-alvo nossos alunos da graduação e nossos alunos que estão também no mestrado profissional de ensino de História, que nós temos a participação deles aqui também. Então, eu também agradeço aos nossos mestrandos do Prof. História por estarem envolvidos conosco e a comunidade externa também. Então, professora Janira, na sua figura também, meus parabéns e obrigado por estar sempre conosco. E um beijo grande, Janira. A Janira é uma querida, gente, ela está sempre incentivando a gente, sempre acompanhando. Então, assim, eu agradeço aos nossos alunos, nossos egressos, comunidade externa, e encerramos aqui a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de assinar a lista de presença, que eu já passei, vou encaminhar aqui de novo. Tá? Vocês precisam assinar essa lista de presença até o final da atividade. Se vocês não assinarem, não terei como computar a presença. Então, encerrou aqui, acabou a chamada, tá? Então, por favor, para poder enviar o certificado para vocês. Gente, obrigado. Vamos deixar o professor Otávio descansar. Até breve. Gente, obrigado. Tchau, tchau.